A desnaturação das proteínas, pode acontecer por vários fatores. E às vezes isso pode ser algo desejável e algumas vezes não. Se tratando de alimentos, muitos dos casos é desejável que a proteína seja desnaturada, porque ela se torna às vezes até mais digerível, mas em alguns casos nem tanto. Às vezes a desnaturação ela vai ser parcial, então nós vamos ter processo de desnaturação total e processo de desnaturação parcial, ou a gente vai ter a forma natural das proteínas. Em diferentes situações isso pode ser totalmente aceitável. Quando a gente fala de forma natural, é a forma nativa, A proteína ela é terciária e ela vai se manter terciária. Ela é quaternária, ela vai se manter quaternária, ela é secundária, vai se manter secundária. Então, isso é a forma nativa da proteína. Quando eu falo em desnaturação parcial, desnaturação total, eu estou falando de modificações dessas proteínas. São modificações estruturais, modificações que vão dar outra característica ou vão fazer com que essas proteínas percam a sua funcionalidade. Por exemplo, a capacidade de formar espuma, a capacidade de solubilizar, essas são algumas das funções das proteínas, tá? Então, o que vem a ser a desnaturação? A desnaturação é a quebra de algumas ligações que fazem ou faziam com que essas proteínas se mantivessem no seu formato nativo, secundário, terciário ou quaternário. E aí, quando eu tenho uma força maior, tipo um pH, uma temperatura, um soluto, uma concentração desses solventes, E aí, entre outros fatores que podem afetar essa conformação, essa estabilidade que a minha molécula tem. Então, a partir do momento em que eu, por exemplo, pego um ovo, aqueço esse ovo, ele perde aquela estrutura mais pastosa e passa a ter uma estrutura mais firme. Nesse momento, o que eu tive? Eu tive uma transformação da forma nativa dessa proteína, se tornando uma estrutura mais linear, partindo para uma estrutura que se aproxima de linear. Claro que isso não acontece de uma forma total, mas a gente tem a mudança. E aí eu tenho a mudança de estrutura, de textura desse produto, do ovo no caso.